Presidente da Nicarágua anuncia fim das eleições no país. O presidente, que está no poder desde 2007, afirmou que não há mais espaço para que a oposição volte ao poder. E é isso aí. Para que eleição se você pode perder ela, não é mesmo? Só tira isso daí. Desce um pouquinho, deixa eu ver. Isso. Desce mais. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que aliás acho que o Lula deu umas elogiadas nele, né? Afirmou que o país não vai mais realizar eleições. O movimento elimina a possibilidade de uma disputa eleitoral quando seu mandato terminar em 2027 e formaliza o regime ditatorial no país. Ortega, que está no poder desde 2007, após um mandato presidencial anterior na década de 1980, disse que a medida fechará qualquer caminho para a oposição, embora não tenha fornecido detalhes sobre como ela será implementada. Desce aí um pouquinho. Os dias em que partidos apoiados pelos Yankees e pelos somosistas voltariam ao poder acabaram. Nunca mais, acrescentou ele em sua primeira aparição pública em 2 meses. Não é mesmo? A última eleição na Nicarágua foi em 2021, amplamente contestada, depois que Ortega mandou prender opositores e líderes empresariais, além de criminalizar a dissidência política. No ano passado, Ortega consolidou ainda mais seu poder por meio de uma série de reformas constitucionais que incluíam a nomeação de sua esposa Rosário Murillo como co-presidente e a extensão do mandato presidencial para 6 anos. Ele e Rosário controlam praticamente todos os aspectos do governo, incluindo as Forças Armadas e o Poder Judiciário. O casal foi acusado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de transformar o país em um estado autoritário e de violar sistematicamente os direitos humanos. Não é mesmo? E é isso, né? E é isso. Teve, em 2018, eu lembro bastante disso, quando teve os protestos lá, e ele simplesmente mandou-lhe tacar-lhe a porrada em quem era contra o governo dele. É isso aí. Vamos lá? Isso aí, Lulão, vai lá. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país antigamente traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. É verdade, presidente! E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê, porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Você não acha coincidência com respeito a que o presidente da Nicarágua falou praticamente a mesma coisa? Não, cara, eu vou te falar. A esquerda, ela pode fazer o que ela quiser, que ela não é chamada de antidemocrática. O Lula acabou de falar, primeira coisa, que tem traidor da pátria que merece ser enforcado. Número 2, ele falou que ele não tem o direito de perder essa eleição. Número 3, ele falou que não pode deixar o fascismo voltar, quer dizer, não gosta dele, é fascista. E depois, número 4, ele fala ainda que... Qual que foi o finalzinho, cara? Me perdi. Era o mais importante. Ele fala aqui no final, fazer um compromisso com você, ninguém vai decidir o que não sei o que lá. Caramba, esqueci. Acabei de ver o negócio, esqueci. Minha mente tá desse jeito, pessoal. Cansada. É a idade, né? Põe o finalzinho de novo. Deixa eu voltar que ele falou. Ele falou, vou fazer um compromisso com você. Vai lá. Aí. Ela assumiu um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe. Do golpe de 16. O golpe de 16. É um presidente da República, falando que um processo de impeachment constitucional, né, aprovado pelos entes constitucionais, que reforçou o papel das instituições no Brasil, é um golpe. Aí vem aquela questão. Por que o Lula pode fazer essa fake news? Porque é uma fake news. Isso é objetivamente uma fake news, né? Você chamar o impeachment da Dilma de golpe é uma fake news. Por que ele pode? Hein?
É aquela história. Se o presidente da República está falando que o impeachment da Dilma foi golpe e não tem problema, se eu apoiar então o impeachment da Dilma, eu estou apoiando o golpe. Então eu estou fazendo um discurso antidemocrático. Então eu tenho que ser cerceado da minha liberdade de falar sobre isso, é isso? Você vê como é perigoso, cara? Você viu como é perigoso? É muito triste, né? Muito Eu triste. fiz um vídeo falando sobre isso. Normalmente eu não falo muito dos vídeos, é que eu vou deixar só o link pra vocês assistirem, porque é um vídeo muito longo. Mas que eu falo exatamente isso. Eu faço a comparação entre a esquerda, que fica nos chamando de nazistas e fascistas. Inclusive o Flávio Dino falou que isso não deveria ser uma ofensa dentro do campo político. E faço uma comparação com eles se auto-intitulando comunistas. É um roteiro que eu tenho muito orgulho de ter feito, então se vocês quiserem assistir... E bombou, hein, meu? É um vídeo muito bom, e é um vídeo com mais de 3 minutos, e foi muito bem. Então, se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Mandei no chat pra vocês, tá bom, meus lindos? Nordeste concentrou 5.818 dos 7.412 shows financiados com recursos públicos no Brasil entre janeiro de 2024 e março de 2026, período em que foram desembolsados 2,2 bilhões de reais dos cofres públicos em contratos com artistas. Vamos lá, eu não preciso falar o problema, né, disso, que é não só o problema direto de você gastar o dinheiro com show onde não deve, mas a consequência disso que é você ter um povo mais alienado. Porque não só os 2,22 bilhões de reais fizeram falta no orçamento, não só isso, como também você tem a alienação das pessoas pós-show. Mas isso aqui mostra uma realidade brasileira que, se eu comentar, eu posso ser considerado xenofóbico? Fala pra mim. Arthur, se você ficar quieto, você vai ser considerado xenofóbico. Por que justamente os estados que mais têm repasses, ou seja, que o dinheiro não vem da própria atividade econômica, são os estados que mais gastam dinheiro com show? Porque não há a responsabilidade do cara usar o dinheiro dele para gerar mais dinheiro. É simples desse jeito. Se eu estou num estado onde eu preciso trabalhar, gerar atividade econômica para arrecadar e com este recurso ter que investir para continuar produzindo, eu não posso gastar mal esse dinheiro. Então eu não posso gastar com um show que não vai me trazer retorno. Se eu sou de um estado onde um dinheiro vem independentemente daquilo que eu estou fazendo, por que eu não vou contratar show, que é o caminho mais simples das pessoas gostarem de mim? Por que não? Aí quando a gente fala de pacto federativo, a ideia do pacto federativo é muito bonita. Quando você pega, por exemplo, por que o Brasil é diferente dos outros países da América Latina? Porque de fato, cara, o Brasil foi um país que grandes homens imaginaram isso aqui como uma terra muito grande, tá? Como um lugar único, tá? E um país só. Diferente da colonização espanhola, que deixou, né, o seu território ser quebrado em diversas repúblicas depois, né? Tanto que você pega a América Central, você pega aqui a costa oeste da América do Sul, você vai ver que são vários países menores, todos ali sob influência da língua espanhola, etc., porque foram colonizados pela Espanha. O fato é o seguinte: a gente imaginou tudo isso, e o Pacto Federativo ele vem em consonância com isso. Olha, se eu tenho uma região do Brasil que está se desenvolvendo mais, eu não posso deixar outra para trás. Vamos distribuir essa renda. Então a ideia foi boa mesmo. A ideia foi uma coisa bem intencionada. Só que hoje ela virou outra coisa. Ela virou um mecanismo de fazer um populismo tão nocivo, mas tão nocivo, que basicamente um lugar não se preocupa nada com a origem do dinheiro. Se preocupa somente com a reeleição. É um pensamento muito curto-prazista. Gigantes da história brasileira deixaram um legado, deixaram um país pronto praticamente para prosperidade, e homens mesquinhos do nosso tempo, né, jogam isso no lixo. Quando você pega, por exemplo, por que os Estados Unidos é do tamanho que é? Né? Quando os ingleses chegaram ali nos Estados Unidos, na costa leste, né, que, se não me engano, são as 13 colônias, por causa de 13 rios que tinham ali, que corriam em paralelo ali, aliás, inclusive, um lugar muito abençoado, porque você tinha os rios que corriam na horizontal e você tinha os rios que corriam na vertical, fazendo com que o lugar fosse muito, muito propício para comércio e para transporte nas águas pluviais, né? Homens ousaram imaginar o seguinte: não, vamos para a esquerda.
Vamos chegar e ir até a outra ponta. Vamos ter acesso aos 2 oceanos. Homens ousaram falar, não, nós temos que dominar a bacia do Mississippi inteira. Nós temos que pegar lá de cima até de baixo. E a história sorriu para eles também, né? Eu não lembro agora qual região dos Estados Unidos foi comprada pelo Napoleão, né, por um preço absurdamente baixo, né? O Napoleão, com suas guerras napoleônicas, estava precisando de dinheiro, e aí você tinha uma parte gigantesca da meiuca ali dos Estados Unidos, que era dominada pela França, e aí quando alguma coisa aconteceu na América Central, não lembro exatamente o que era, e eles ficaram sem o respaldo daquele território, eu não lembro exatamente o que aconteceu, o próprio Napoleão falou, cara, quer saber, vou vender o estado inteiro. Eles foram lá para comprar uma partezinha, acabaram comprando um monte de coisa. Inclusive, essa história é muito interessante, porque os diplomatas americanos não tinham WhatsApp, né? Ô meu, eu tô aqui com o Napoleão, em vez de gastar, não vou lembrar agora, tipo assim, $1 milhão para comprar uma cidade, eu acho que foi algo assim, tipo, de $10 milhões para comprar um pedacinho, ele tá oferecendo tudo por 15. Os caras, sem autorização, eles fecharam o negócio. Depois foram aclamados porque fizeram um bom negócio. E aí eles foram dominando todo os Estados Unidos, até espremer inclusive os índios norte-americanos, né? E dominar tudo e fazer aquele território gigante. Aqui no Brasil algo similar aconteceu. Quando a gente teve os bandeirantes, por exemplo, você sabia, né, que o centro-oeste brasileiro só existe por causa dos bandeirantes, né? Você sabe que essa expansão toda, você sabe que a região norte do Brasil, ter toda esta parte do rio Amazonas sendo dela, tá? Foi por causa da imaginação de grandes homens que falaram, nós vamos dominar isso daqui e isso aqui vai ser nosso. Nós não vamos deixar outro povo estar aqui. Isso aqui vai ser o Brasil. Eles ousaram imaginar isso. Eles ousaram executar o plano e fizeram de uma forma bem sucedida. Aí o que nós vemos hoje? Nós vemos governadores como, por exemplo, o senhor Flávio Dino, que foi governador do Maranhão, se aproveitando disso, se aproveitando desse pacto federativo para basicamente arrancar dinheiro de onde é mais produtivo e gastar com merda. Então quando a gente olha um problema como esse, em que o Nordeste está cheio de show, nós temos um problema muito mais profundo. É uma afronta aos homens que ousaram imaginar um Brasil gigante, unificado e que fosse prosperar de forma mais uniforme. Então qual que é a solução para o Nordeste? A solução para o Nordeste é acabar com essa dependência, tá, tóxica, horrorosa de recursos de outros estados, porque faz com que os seus governantes não tenham a menor responsabilidade com a gestão. Entendeu?